Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai repercutir uma notícia aqui sobre algumas empresas, algumas ações de commodities, ações cíclicas. No vídeo anterior, então aqui, se você olhar o vídeo imediatamente anterior a esse, você vai ver lá que eu desenvolvi ali um estudo levando em consideração algumas premissas do Peter Lynch no livro dele, Batendo o Mercado, sobre a relação entre o PL alto ou o PL baixo das ações cíclicas, e a sua performance aí logo após, Então eu apliquei esse estudo aqui a algumas ações do Brasil que são cíclicas. Eu quero ainda melhorar esse estudo, ampliar esse estudo, então eu vou fazer mais vídeos assim no futuro. Eu vi que muitas pessoas gostaram desse vídeo, então por isso que eu já te convido a, depois desse vídeo aqui, assistir esse outro vídeo também sobre as ações cíclicas. Será que aquele é o segredo, para investir em ações cíclicas? Então depois vocês olham lá que ficou bem legal. E pessoal, lembrando aqui que eu faço vídeos diários como esse, então já se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. O Infomoney aqui repercutiu então algumas situações em relação às ações da Vale, CSN e Usiminas, pessoal? Então a gente vê aqui basicamente o que esperar das mineradoras e siderúrgicas no primeiro trimestre. A gente está já caminhando para o final do mês de abril, então já começam aí a pipocar as expectativas e também os primeiros resultados do primeiro trimestre de 2023. Então, pessoal, a gente pode ver aqui que a Usiminas, ela é uma companhia do setor de siderurgia e mineração. Basicamente aí o que a Usiminas mais tem relação aí é com o aço, E o aço é uma commodity, então no curto prazo aí as ações da Usiminas elas variam muito, de preço, conforme a variação também da sua commodity, que é o aço, A gente sabe que logo aí no período de pandemia o preço do aço explodiu, então as empresas de siderurgia elas alcançaram resultados muito bons, mas o preço do aço depois ele voltou aí para a média normal, Então a gente vê agora que os resultados delas pioraram um pouco. Então aqui, qual a expectativa para a Usiminas conforme a notícia, A Usiminas amanhã ela vai divulgar o resultado do primeiro trimestre, então vejam só, já amanhã no dia 20 de abril, a empresa teve um quarto trimestre difícil, é isso que está na matéria aqui, mas deve trazer números melhores, e deve ter aí alguns destaques positivos, pessoal? Então, basicamente o que eles falam aqui, sobre a Usiminas na notícia, que a Usiminas, ela deve ter o resultado aí, impulsionado, pelo braço de mineração, já que o preço do minério de ferro subiu na comparação trimestre a trimestre, principalmente por conta da reabertura da China. Vocês devem lembrar aí que no final de 2022 a China teve vários lockdowns aí, política de zero, Covid, tolerância zero com a Covid. Então isso acabou prejudicando muito aí as empresas, que têm ligação aí com aço, com minério de ferro. Então agora com essa reabertura, esse resultado aí do primeiro trimestre de 2023 deve vir melhor do que aquele que foi reportado no final de 2022. Então, o que eles estão esperando, na verdade, são margens melhores, um lucro um lucro melhor, então. E a gente vê aqui, então, entre aspas, aí, esperamos que a Usiminas apresente um trimestre melhor com lucro, antes de juros, impostos, depreciação, amortização, que é o que? O EBITDA, um EBITDA consolidado de 712 milhões de reais, o que seria uma alta de 23% no trimestre. Para a divisão de aço, eles esperam volumes ligeiramente superiores, preços mais baixos e custos dos produtos vendidos por tonelada ligeiramente menor devido aos preços mais baixos das placas. Então esse aí é o comentário da XP a respeito da Usiminas, A Usiminas, se a gente for ver aqui no Scanner Pro do Scanner da Bolsa, ela tem aí múltiplos baixos. Na verdade, no geral, aí, as empresas de commodities, as ações cíclicas, elas estão com múltiplos baixos. E por que isso acontece? Porque nos últimos anos, por conta da pandemia, as commodities aí foram impulsionadas para o alto, então o preço delas foi impulsionado, as margens dessas empresas atreladas às commodities melhorou bastante e com isso o lucro delas subiu bastante também. PL é o preço dividido pelo lucro, então se o lucro cresce muito, esse PL fica baixo. Então basicamente foi isso que aconteceu e que fez com que o PL de várias empresas aí de commodities esteja nesse momento baixo. A gente vê também um dividend yield alto nessas empresas, porque como elas tiveram um lucro alto, elas acabaram
também podendo ter aí um payout alto e, consequentemente, pagaram bons dividendos aos acionistas. Então, pessoal, a gente vê aí que nos últimos 12 meses a Uzi Minas tem um dividend yield na casa dos 8% e um LPA, aí, um lucro por ação, de 1,29, sendo que a cotação dela é de R$ 7,36. A gente pode ver que ela está bem próxima da mínima dos últimos 12 meses, até por isso aqui esses pontinhos vermelhos, né, mostram os momentos em que o sistema aqui do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, colocou a Uzi Minas lá na aba onde investir hoje, né, que são aquelas ações que têm múltiplos aí fundamentalistas baixos e ao mesmo tempo também estão com bons indicadores gráficos, né. Então a gente vê aí que a Uzi Minas entrou algumas vezes nessa aba aí nos últimos 3 meses e o preço justo da ação da Uzi Minas, conforme a fórmula de Graham, seria de R$ 24,49. Depois, na verdade, eu vou pegar aqui a aba da fórmula de Graham do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, vou colocar essas ações aí para a gente ver qual que tem a maior margem de segurança, né? E a gente pode ver aqui, ó, esse gráfico eu sempre gosto de mostrar, a relação entre o patrimônio líquido e a cotação média da ação no período. Então, em cada barra azul aqui a gente vê um trimestre e na linha vermelha a gente vê a cotação média da ação no período. Como eu mostrei, né, cotação média aí no quarto trimestre de 22 de R$10, como eu mostrei, cotação atual na casa dos R$7. Então, se a gente for levar em consideração a cotação atual, essa linha vermelha aqui estaria ainda mais embaixo, né, pessoal? E mostra aí uma certa assimetria, né, um descasamento entre o crescimento do patrimônio líquido e o valor da ação. Então, pessoal, ou melhor, o preço da ação, né, a cotação. Então, pessoal, isso aqui a gente vê, né, que no longo prazo aí as cotações seguem o lucro e seguem o crescimento do patrimônio líquido, é isso que ocorre, né? A gente vê que a Uzi Minas ela tem aqui uma certa inconstância, né, nesse patrimônio líquido, inclusive queda de patrimônio líquido nos últimos anos, mas no longo prazo ela vem crescendo o patrimônio líquido, então isso é bom, né, para o acionista. A segunda ação aqui da matéria, né, que eles falam muito, seria aqui, segunda e terceira ações, né, seriam Gerdau e CSN. A Gerdau, né, também atua aí nesse setor de siderurgia, né, atua com aço também. Então a gente vê aqui que a expectativa do Itaú BBA, né, é um crescimento do EBITDA de 13% e isso então seria um bom crescimento aí, né, conforme os analistas aqui consultados pelo Infomoney, né? E em relação à CSN, né, a tendência de melhora seria um pouquinho menor, tem uma divergência aí, o BBA espera um EBITDA, né, que cresça 1%, e o BBI um EBITDA aí que cresça 4%, então um resultado um pouco menos empolgante é o que eles esperam. Vamos consultar aqui o Scanner Pro do Scanner da Bolsa, eu vou trazer GGBR4 e vou trazer também a CSNA3, né? Então GGBR4 aqui, vamos colocar aqui na aba aqui, né, pesquisando aqui, no mesmo momento que eu gravo o vídeo aqui para vocês, GGBR4, a Gerdau, né, também um PL baixo, como eu falei, né, a gente vê as empresas de commodities com PLs baixos atualmente, dividend yield também alto, 13,90, né, um PVP de 0,99, companhia com boas margens, né, muito por conta desse momento aí que ela viveu das commodities, o dividend yield, olha como destoa, né, do histórico, né, cresceu muito em 2021, 2022, mesma situação que ocorreu com a Uzi Minas. E se a gente for ver aquele gráfico do patrimônio líquido que eu gosto muito de comentar aqui, a gente pode observar então que a cotação média da ação aqui está bem próxima aí da barra azul, né, que indica o patrimônio líquido. A gente vê aqui então, né, que a cotação média era R$23, agora já está em 25, então essa cotação média aqui, se a gente for levar em conta o momento atual, mostra um descasamento ao contrário do que ocorreu com os Minas, né, com a cotação média acima dessa barra aí do patrimônio líquido. E na CSN, que é uma empresa bem interessante também, assim, eu acho bem interessante a CSN também, a gente vai olhar aqui então, né, que ela tem atualmente aí um PL de 12, então um PL um pouquinho maior, um dividend yield muito bom, 16%, né, então vejam como essas ações pagaram bons dividendos, né, nos últimos anos, mas claro, dividendos aí que destoam do histórico, né, que é normal, né? Ações cíclicas são assim mesmo, em alguns momentos elas nem vão distribuir dividendos, em outros elas vão pagar grandes dividendos, né? Então isso é normal. Vamos olhar aqui aquele gráfico que eu gosto, né? Que eu sempre comento aqui do patrimônio líquido da cotação média. Então a gente pode observar aqui também, né, que teve um descasamento aqui no último trimestre, ó, a barra azul bem acima da linha de cotação
média, a cotação dela atual aí em R$14, né? E a cotação média no quarto trimestre foi R$16. Então essa linha ela estaria aí no momento atual ainda mais abaixo aqui, né? Então mostrando uma certa assimetria também aí entre a cotação média e o patrimônio líquido, né, pessoal? E mais uma ação aqui, né, que eu vou falar é a Vale aqui. O que eles falam da Vale, né? Que deve ter menores volumes por conta de sazonalidade, né? Normal aí das commodities, tem uma certa sazonalidade, ou seja, em alguns momentos do ano elas vendem muito mais do que em outros, e maiores custos, né? Então eles acreditam numa queda aí do EBITDA, né, nas ações aí de minério de ferro, principalmente aqui falando da Vale, né? A Vale teve bons resultados também, principalmente nos últimos 12 meses aí, nos últimos 24 meses, na verdade, né? Se a gente for pegar aqui a Vale, vamos olhar aqui, esses gráficos são bem elucidativos aqui do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, um PL baixo também, um dividend yield que a gente pode considerar bom, né? Não é um dividend yield extraordinário, mas bom nos últimos 12 meses, de 7%, né? Uma empresa aí que tem aqui, ó, cotação atual em R$76. Como eu falei, os dividendos, ó, 2021, 2022, destoando bastante, né, do restante aí dos períodos aqui que estão no Scanner Pro. E aquele gráfico então que eu gosto de mostrar, né, vamos mostrar para a Vale o patrimônio líquido ali, né, a cotação atual dela então está em R$76, a cotação média aí no quarto trimestre foi de 75, então no momento atual, né, essa linha de cotação está um pouco acima ainda, então mostrando aí, né, uma certa sobrevalorização nessa relação cotação média e patrimônio líquido, né, essa linha vermelha está acima da barra do patrimônio líquido. Então pessoal, eu vou pegar aqui agora na aba de melhores empresas do Scanner Pro, do Scanner da Bolsa, né? Vou acessar essa aba aqui para finalizar o vídeo e vou mostrar aqui para vocês então o preço justo de cada uma dessas ações conforme a fórmula de Graham. Claro que essa aqui é apenas uma maneira, né, de avaliar isso, é um método de valuation aí bem simples assim, mas muito propagado, eu gosto bastante, mas que a gente sempre tem que ter uma cautela, claro, porque é apenas um método, existem muitos outros. E um ponto que eu quero falar aqui são ações cíclicas, então elas estão com um LPA, o lucro por ação, muito alto, isso pode distorcer um pouco aí o valor das ações conforme a fórmula de Graham. Então, né, já que a fórmula de Graham utiliza aí 22,5 vezes LPA vezes VPA, né? Então o LPA muito alto acaba fazendo isso, né? Pode distorcer um pouco. Então coloquei aqui a Vale, vou colocar também CSNA3, vou colocar GGBR4, então GGBR4, e também vou colocar aqui a Usiminas, né, pessoal, que foi a primeira, na verdade, que eu comentei aqui no vídeo de hoje, Usim 5. Então com essas 4 ações aí que a gente está comentando, 4 ações cíclicas, né, de commodities, desses setores aí de siderurgia e mineração, a gente vê que a maior margem de segurança aqui seria para Usiminas, né, 225%, cotação de R$ 7,53, valor intrínseco de R$ 24,49. Gerdau vem em segundo lugar, margem de 137%, cotação de R$ 26,11, valor intrínseco de R$ 62,08. Vale, terceiro lugar, 83% de margem de segurança, R$ 77,00 a cotação, valor intrínseco de 142. E CSNA3, upside, aí, margem de segurança de 41,76%, cotação atual R$ 14,68, valor intrínseco de 20,81. Vocês podem ver que as 4 ações aqui, conforme a fórmula de Graham, estão com boa margem de segurança, né? Porque acima de 20, 30% de margem de segurança aí na fórmula de Graham a gente já considera muito bom. Então a gente vê que aquela que tem a menor margem de segurança tem 41% de margem de segurança, mas como eu falei, a gente sempre tem que olhar com cautela esses dados, né? Apenas um método aqui e um método aí que usa o LPA, né, como um dos fatores ali dessa fórmula. Então esse lucro por ação ele realmente está muito alto aí nos últimos 12 meses, então a gente tem que ter esse cuidado porque as commodities são cíclicas, né? Se o lucro por ação está muito alto, pode ser que elas estejam aí no topo ou próximas, né, do topo aí da respectiva commodity, então por isso que a gente tem que ter um certo cuidado. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se chegaram até aqui ao final do vídeo é porque gostaram, então considere aí se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, isso ajuda muito. Comentem o vídeo porque
os comentários de vocês são muito bons, vocês contribuem muito aqui com o crescimento do canal. Eu leio e respondo todos os comentários aqui do canal. Um forte abraço a todos e até a próxima.